Nós somos a Igreja Batista Memorial do Catumbi e vamos usar esse espaço para refletirmos um pouco sobre a Palavra de Deus. Vamos dar uma lida lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do 15 ao 21, diz o seguinte: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Bom, hoje nós vamos refletir sobre os falsos profetas. Mas como nós estamos no Novo Testamento, digamos assim, quem são os falsos profetas de hoje? São os falsos pastores, são os falsos evangelistas, são os falsos cristãos. E quem são os falsos cristãos? São aqueles que, em linha geral, ao invés de se preocuparem com a saúde espiritual do povo de Deus, com aqueles que estão se perdendo, as vidas que estão aí entregues à droga, entregues a vícios, entregues à tristeza, à falta de esperança, aqueles todos que estão perdidos, ao invés de ter a preocupação de levar a única coisa que pode resgatar essas vidas, que é o Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que pode transformar verdadeiramente o homem, eles se preocupam muito mais com a sua conta bancária, com o seu prestígio, com colocações políticas, e os frutos, em linha geral, desses homens não são frutos, espiritualmente falando, frutos bons, porque eles podem até produzir algumas coisas diante dos olhos humanos, mas muito provavelmente não produzirão nada do ponto de vista divino, até porque o homem de Deus ele é reconhecido até mesmo pelo ímpio, porque quando olha o homem de Deus, percebe aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher, ele é diferente ou ela é diferente. E graças a isso, as pessoas o recebem, ouvem e dão credibilidade por aquilo que aquelas pessoas dizem, seja homem ou seja mulher. No entanto, o falso profeta, as pessoas percebem de uma forma geral como, olha, ele só quer se dar bem, ele vem tirar dinheiro dos trouxas, ele só quer prestígios políticos, entre essas coisas ruins. Isso tudo é uma coisa muito triste, porque as pessoas, quando se deparam com essa realidade, aqueles que são do mundo, né, usando uma linguagem da igreja, elas costumam generalizar, né, como se fosse todo mundo farinha do mesmo saco, mas não é. O homem de Deus, ele sempre vai se preocupar com a vida das pessoas. Ele sempre vai se preocupar com aqueles que estão tristes, com aqueles que estão depressivos, com aqueles que estão doentes, com aqueles que estão angustiados, com aqueles que estão passando por dificuldade. E também se preocupa com aqueles que estão vivendo uma falsa alegria, a qual ele sabe que é uma questão de tempo, que vai se transformar em pranto, porque a pessoa está sem esperança. O que ela mostra é algo exterior, mas por dentro ela está completamente perdida, porque não sabe o caminho de Jesus Cristo. Esses frutos, meu querido ou minha querida que me escuta agora, esses frutos eles são primordiais para que nós não nos enganemos. Toda vez que alguém começar a pregar riquezas materiais, toda vez que alguém começar a pregar que você vai viver uma plenitude nesse mundo melhor que os céus, melhor que o paraíso, toda vez que alguém começar a pregar que tem mais valor aquilo que você conquista, você é abençoado pelo aquilo que você tem, do que propriamente pelo que você é, desconfie, porque provavelmente está se tratando de um falso profeta. Jesus Cristo jamais prometeu nada para ninguém. Eu vou até citar rapidamente aqui a questão ali do que aconteceu no tanque de Betesda, que é mais ou menos o que acontece hoje.
Enquanto as pessoas estavam lá preocupadas com o tanque, né, com a água, que segundo eles a água traria a bênção, aquela água, o pessoal queria entrar naquela água porque se o anjo batesse a asa ali, eles seriam abençoados. No entanto, quando Jesus chega, ninguém percebe que Jesus está entrando. E Jesus vai até aquele homem que estava lá há muito tempo e cura aquele homem. Porque aquele homem deixou de olhar por um momento para a água, ele deixou de olhar para a bênção ali da água e passou a olhar para Jesus. É claro que esse texto é muito mais complexo do que isso, que eu estou só resumindo, mas é a mesma coisa que nós fazemos hoje. Quando você começa a olhar para as bênçãos, quando você começa a olhar para as riquezas desse mundo, quando você começa a olhar para o homem, né, para o culto personalista, né? Não, vamos naquela igreja que lá tem milagre, vamos naquele pastor que lá tem bênção, vamos para aquele evangelista que ele ora e as coisas acontecem. Cuidado, porque você pode estar deixando de olhar para Jesus, para olhar para o homem, para olhar para as coisas materiais e cometer o erro que aquele povo todo cometia. Faça como muitos, olhe para Jesus, porque só Ele pode resolver o seu problema. Então, a pregação do homem de Deus, a pregação é sempre do Evangelho e é Cristo. Que Jesus Cristo cresça e eu diminua. Que Jesus Cristo apareça e eu cada vez apareça menos. Amém? Cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos pastores e não se esqueça, na dúvida, fique sempre com Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.